Para esse projeto, o grande desafio era como se aproximar da cultura surda, né, a partir de uma equipe que a gente convidasse essas pessoas surdas para trazer a relação delas com dança e neste caso específico, né, com o audiovisual, né, pensando a videodança. E da gente também pensar quais são as possibilidades de se pensar as questões da videodança, né, que a gente já vinha investigando, as questões da dança, de criação, de composição, mas a partir de um repertório, né, e de um modo de pensar e de fazer e perceber também, né, a videodança. A minha aproximação com a comunidade surda se deu através da Volcer Acessibilidade, ao ofertar espetáculos acessíveis, com audiodescrição, libras. Um certo dia, uma pessoa surda, Igor Rocha, me encontrou e disse que queria muito fazer teatro, né? E provocada por isso, eu acho que foi uma grande virada de chave para eu pensar também acerca da acessibilidade nessa dimensão do fazer artístico. Até então, o meu trabalho estava muito voltado ao acesso no que se refere a assistir a um espetáculo cênico, assistir a uma obra audiovisual. E aí, dessa imersão, né, do fazer artístico, pensar também a acessibilidade enquanto uma potência estética. Então, anos atrás, eu criei um laboratório de experimentação de acessibilidade nas diversas linguagens artísticas e foi nesse primeiro laboratório que se deu a parceria com a CIA, etc. Eu cheguei para os meninos falando assim, eu quero muito experimentar a dança com a cultura surda, com as pessoas surdas, e eles de imediato toparam. E aí foi um experimento muito interessante, porque de lá surgiram várias perguntas, inquietações, e acho que isso deu fruto, né, deu ingrediente para pensar esse projeto. A etc. vem já de um processo anterior, pensando, né, acessibilidade como poética, que foi o espetáculo Tandã, onde a gente trouxe como as questões de como criar um espetáculo para pessoas cegas, né, e a partir daí criar um espetáculo, na verdade, que extrapolasse a questão de tradução, de acessibilidade, para pensar na poética, né, dessa construção de uma dança que não fosse visível. Acredito que com essa pesquisa agora a gente começa também a perceber quais são os pontos interessantes, né, de se investigar, pensando em videodança, pensando em dança, que é a partir dessa cultura surda o que a gente aponta, né, quais são os sinais às vezes que a gente reconhece no audiovisual que nos dá indicações de um clima, de uma atmosfera, de um suspense, né, de uma sensação de movimento, de uma sonoplastia que traga a sensação de dança também. E aí como é que a gente vai fazer isso sem o áudio, né? É pensar o audiovisual que o áudio não esteja, né, essa equiparação com a questão visual. Olá, eu sou Vitor Marley, esse é meu sinal. Eu sou estudante do curso de dança na UFPE, sou o primeiro surdo no curso e também faço pós-graduação em Libras, na Alfa. Eu sou dançarino, bailarino, ator e coreógrafo. A pesquisa da CIA etc. traz temas muito relevantes, unindo a videodança e a cultura surda. Passeando por diversas linguagens, como dança, performance, tudo de forma visual. E foi um momento de busca muito rico durante a pesquisa. Olá, meu nome é Letícia Lima e esse é o meu sinal. Eu sou multiartista, sou poeta, artista, atriz de teatro e dançarina, dançarina amadora, mas eu frequento vários espaços como forma de consumo. E a reflexão de hoje, nesse momento presencial, foi muito interessante, porque eu pude ter uma experiência sensorial. Nos encontros remotos, foi muito interessante. Eu percebi que tem diferença. No momento do remoto, eu achei bem legal.
diferente, porque estávamos à distância. E a pergunta que me vinha era: como ter essa troca de forma virtual através de uma tela? Foi muito interessante para mim ter essa relação com a câmera, porque às vezes a gente pensa que podemos esquecer desse elemento, mas na verdade eu posso me comunicar com a câmera e por isso a experiência para mim foi muito legal. Hoje aqui no presencial, Marcelo falou sobre a experiência do cheiro. Porque, por exemplo, como poderíamos passar o cheiro através do vídeo? No teatro é possível, mas a gente pode, de repente, pensar em ampliar essa pesquisa para uma forma mais sensorial, a ponto de considerar o cheiro na videodança. Considerando estratégias para que pessoas que saibam língua de sinais ou não possam ampliar sua experiência, tornando o produto mais inclusivo. Sobre a minha videodança, queria falar que nós, usuários da língua de sinais, temos o uso da configuração de mão como uma estratégia. E eu usei para colocar dentro da dança. E a partir disso eu fui pegando alguns elementos como configurações que combinavam com alguns sinais. Sinais de fácil compreensão visual, por exemplo, o coração pulsando. Também a estratégia de utilizar meu corpo. E a partir disso, eu fui misturando também com recursos da poesia em língua de sinais e compondo esse vídeo com a configuração de mão, com a dança, com a expressão. E é isso que é a cultura surda, uma cultura visual. Que as pessoas surdas, elas começam numa experiência da associação e do contato ali com as pessoas surdas e tal, e elas começam a ir para a escola, ou para a religião, ou para a igreja, e aí é onde se tem o espaço de cultura surda, escola, igreja e tal, e hoje a gente começa a ir para uma outra linguagem. Então, experienciar essa linguagem para ela, na verdade, essa linguagem ela precisa ser apresentada. Como se experiencia isso? Então, muito acontece da gente chegar nesse novo espaço trazendo resquícios do espaço anterior. E eu trago isso porque eu sou formado de tradutores e intérpretes, né? Eu dou oficinas, né, para pessoas, para intérpretes e tal, e eu percebo uma necessidade de explicar a arte, o texto artístico, explicar para que o surdo entenda e não para que ele experiencie a arte. Porque o objetivo da arte é experienciar e não entender. É exatamente isso que você falou. Só que os próprios intérpretes de Libras, os ouvintes, tendem a levar a prática da escola, da religião ali, do entender. Eu vou explicar para você entender, para a arte. E aí a pessoa surda também acha que ali naquele espaço ela precisa entender o que está sendo dito. Ah, não gosto disso porque eu não entendo. Ah, mas os ouvintes também não entendem. Você está aqui para experienciar, você está aqui para viver isso. E eu sempre falo isso, né, Leti? A gente dá oficina junto, e aí as pessoas ouvintes chegam assim e dizem: ah, mas como é que eu faço para o surdo entender? Eu digo: sim, mas você entende? Essa frase dessa música você entende? Não. Eu digo: a arte é isso, a arte é provocativa. Olá, tudo bem? O meu nome é Efraim Canuto. Esse é o meu sinal. Eu sou artista e tradutor e intérprete de Libras. Também multiartista. Na pesquisa, videodança e a cultura surda, é muito importante porque une elementos da videodança e da cultura surda. A videodança, vamos pensar
que estamos inseridos no mundo visual, porque sabemos que o audiovisual é composto pelo áudio e pelo visual. Mas quando tiramos o áudio e ficamos numa perspectiva apenas visual, como é que isso se dá? Como é que isso acontece? E isso para mim foi muito impactante. E eu comecei a refletir coisas que eu nunca tinha refletido. Mesmo convivendo com surdos por muito tempo, eu não sinto na pele o que é que eles sentem. E a partir da pesquisa eu comecei a entender. E aí foi muito marcante para mim. Isso foi muito importante também dentro da pesquisa. Eu também sou tradutor de música e essa é a minha pesquisa principal. E a pesquisa da CIA, etc., foi muito importante para mim como pesquisador também, pela questão do ritmo, pela questão corporal e tudo que está envolvido dentro do processo da pesquisa me fez refletir muitas coisas para a minha pesquisa pessoal também. Então, pensar também como um surdo artista, ele pode se desenvolver dentro da videodança. Isso para mim foi muito interessante nesse processo. E aí eu espero que a gente consiga aprofundar mais a pesquisa e descobrir mais coisas. Tem uma avenida, isso aqui são várias pessoas, e essas pessoas elas estão na avenida. Imagina a avenida de Salvador lotada assim, de gente e tal, e aí tu vai botar, e elas vão pular junto. Por exemplo, o canto nessa cidade é meu. Aí, o canto, é porque eu não posso pela letra. 1, 2, 3, 4, aí tu puxa 5, como se isso fosse ter. A questão da tradução em libras, por exemplo, e de como os recursos audiovisual, principalmente o visual, pode amplificar, intensificar, ressignificar, trazer outras camadas de significação para certos sinais, para certas palavras, né? Certos sinais em libras, e para a própria tradução, para todo o contexto, e poetizar ainda mais para além do corpo físico, né? De quem traduz, mas também o corpo da câmera, o corpo visual. Enfim, quando a gente estava fazendo esse processo de realizar um desses trabalhos nesse sentido, a gente percebeu que assim tem muito campo assim para se expandir, muita coisa para se expandir a partir daí. Para pensar o futuro da pesquisa, para mim, na verdade, principalmente quando falamos sobre experiência sensorial, sobre fruição, eu penso que a nossa percepção ela precisa ser ampliada. A gente precisa pensar estratégias. Na verdade, não é pensar Libras como acessibilidade ou a cultura surda é acessibilidade ou a cultura de deixar, de permitir que as pessoas entrem. Não, não é isso. A gente precisa pensar numa perspectiva estética e de construção em conjunto da língua de sinais para que o máximo de pessoas tenham uma experiência estética através da língua de sinais. E a videodança também. E a videodança, junto com a cultura surda, também pode ser um espaço onde pessoas surdas e ouvintes podem experienciar isso. Então é muito importante que a gente pense nesse lugar. E aí talvez o futuro da pesquisa seja esse. Isso é que eu espero.